Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no Bastidores da Arte com Osvaldo Focatinoa, um canal do YouTube dedicado a fazedores de arte. Se tu és escritor, autor de alguma obra literária, autor de algum livro, este espaço é teu. E hoje temos a honra de receber uma escritora que já está na sua quinta obra. Vamos falar sobre Cartas de uma Pessoa Solitária. N. Cris, boa tarde. Muito boa tarde. Como estás? Estou bem, obrigado. E o senhor? Muito obrigado. Diga uma coisa, quinto livro, onde é que busca tanta inspiração para ir buscar tantas ideias para escrever tantos livros? Nas experiências de vida mesmo, na caminhada, na trajetória e na minha observação do mundo ao meu redor. Muito bem, muito bem. Fala sobre Cartas de uma Pessoa Solitária. Por que solidão? Por que falar da solidão? A princípio, porque a solidão é uma experiência humana, faz parte da condição humana. Todos, ao longo da vida, já se sentiram solitários e poucos falam da solidão. E eu decidi, então, falar um pouco sobre a solidão. Muito bem. Conheço muita gente solitária. Onde é que foi buscar as ideias para falar sobre a solidão? Das minhas próprias experiências e do que eu observo e ouço de outras pessoas. Escreve cartas no livro? Sim, o livro é composto por 10 cartas que falam sobre a solidão. E essas cartas são enviadas para alguém ou são cartas que escreveste para si mesma? São cartas que escrevi para mim mesma. Muito bem. Fala-me um bocadinho dessas cartas. O que é que elas, no geral, tentam partilhar com os leitores? Tentam partilhar a experiência da solidão. Como ela pode ser um pouco dolorosa, ou também pode ser um pouco reconfortante, porque é nesses momentos de solidão que nós conseguimos pensar, refletir sobre vários aspectos da nossa vida. E também dentro do livro eu falo de como eu aceitei a solidão durante este processo todo. Para quem está a viver a solidão, que não leu ainda o livro, o que é que pode encontrar no livro que o conforte ou que o ajude a sair da solidão? Bom, a solidão, todo mundo sente a solidão, mas há a solidão que começa a ser patológica e a solidão que é natural, nos sentirmos sós, algo pela ausência de pessoas. Para quem está a passar pela solidão, eu aconselho a falar com outras pessoas, aconselho a buscar ajuda ou ler o livro, porque aí vai encontrar conforto e algumas respostas. A solidão é uma boa companhia ou é das companhias que devemos evitar? Como eu disse, depende, né? Depende, porque há a solidão patológica e há a solidão que é boa. Então vai depender de que tipo de solidão a pessoa sente. Muito bem. E este livro visa ajudar pessoas que vivem na solidão ou é apenas um retrato da solidão por si só? É apenas um retrato da solidão, porque no livro eu partilho a minha experiência passando pela solidão. Então não é algo para ensinar as pessoas, é algo para como é que eu posso dizer, para confortar as pessoas. No livro diz que a solidão é a minha fiel amiga, companheira e até inimiga, e terás consigo conflitos internos intensos. Ou seja, no seu livro faz uma combinação entre a amizade e a inimizade. Ao mesmo tempo, a solidão é uma amiga, uma companheira, mas ao mesmo tempo uma inimiga. Explica-nos esta aparente contradição. A solidão é uma fiel companheira porque ela está sempre comigo, em todo lugar. É como se a solidão estivesse comigo. E aquilo de uma inimiga
digamos que quando você começa a sentir que a solidão pesa, que a solidão é dolorosa, aí a solidão passa a ser inimiga. E já quando eu aceito a solidão, que eu aceito que às vezes nos sentimos assim porque é uma experiência humana, então ela passa a ser uma amiga. Por isso no livro também retrata ou falo que eu aceitei a solidão. Muito bem, muito bem. E esse processo de aceitação é uma longa caminhada, é um processo doloroso, é um processo difícil? Sim, é um processo longo e difícil. Como tudo na vida, todas as experiências, passamos por coisas boas e coisas más. Então, todo o processo é um processo demorado. A solidão também é um processo que vai levando o seu caminho, o seu curso, até que a pessoa aceite realmente. É possível alguém ver-se livre da solidão? Alguém viver sem ter a companhia da solidão? Ou todos nós estamos suscetíveis em algum momento viver com a solidão? Todos nós, em algum momento, estamos suscetíveis a viver este momento de solidão. Eu acredito que todos passamos por esse momento em algum aspecto da nossa vida, ou por termos de uma relação, ausência de alguém querido. Então, todos estamos sujeitos a passar pela solidão. Por que 10 cartas? 10 cartas são as cartas que eu escrevi ao longo do confinamento da Covid, porque este processo deste livro começou daí, quando estávamos mais restritos em casa, já não era a mesma rotina, então começou daí e escrevi 10 cartas. Muito bem. E no final diz que depois das 10 cartas eu escolhi a solidão. Por quê essa escolha? Por que da escolha da solidão? Porque a solidão, pelo menos para mim, ela não vai embora. Ela está sujeita sempre a voltar. Uhum. É como tudo, né? Está sempre sujeita a voltar e por isso eu escolhi a solidão em vez de ser uma inimiga da solidão. Muito bem, muito bem. Essas 10 cartas que escreveu não foi direcionada a ninguém? Não foi direcionada a ninguém. Foi mesmo para si? Sim. Qual é a dificuldade que encontrou para escrever o livro? A principal dificuldade foi transformar sentimentos tão profundos em palavras que as pessoas pudessem compreender realmente, sem tirar aquilo que eu quis transmitir para as pessoas. Muito bem. E onde é que podemos encontrar o seu livro? Onde é que o livro está exposto, Rita? Bom, por enquanto tem que entrar em contato comigo para adquirir a obra. Mas também no dia 28 estarei num workshop Mulheres que Leem e o livro estará à venda. Muito bem. Conhece muitas jovens que vivem da solidão? Algumas. Uhum. E que mensagem daria, que caminho apontaria para que esta jovem saísse deste processo de solidão? Bom, sendo um processo longo, aconselho a fazer coisas que gostem, a falar com pessoas e a desenvolver outras habilidades, porque isso ajuda a não ter aqueles pensamentos autodestrutivos. Porque quando estamos sozinhos, nós pensamos em muitas coisas que não fazem bem. Qual seria o estágio mais extremo da solidão? O que a solidão poderia levar, a pior coisa que poderia acontecer para uma pessoa que vive com a solidão? Bom, a pior coisa seria o suicídio, porque aí a solidão fica profunda e desencadeia uma série de outros problemas mentais. Uhum. Por isso é importante cuidarmos da saúde mental e fazermos coisas que gostamos, para que a solidão não fique uma coisa pesada, uma coisa dolorosa para nós. Muito bem. Para os que estão próximos de nós, para os nossos pais, nossos cônjuges,
o que é que podem fazer para nos ajudar a sair da solidão? Bom, eles podem nos ajudar ficando do nosso lado, nos ouvindo, porque há algumas manifestações da solidão ou a solidão começa talvez quando não temos alguém que nos escute, porque daí começamos a nos sentir sozinhos no meio em que ninguém nos ouve, não estamos a ser ouvidos, nossas ideias não estão a ser vistas, então aí começa a solidão. Então aconselho a todos a ouvirem, a tentarem entender uns aos outros. Diz que viveu essa experiência. Partilhe conosco como é que foi esse processo e como é que conseguiu sair dele. Bom, não digo que saí totalmente desse estado de solidão, mas fui fazendo coisas que gosto. Fui me refugiando na escrita, conheci novas pessoas, pessoas que me entendem, pessoas que querem ouvir o que eu tenho a dizer, e isso foi me ajudando a aceitar a solidão. Mas a solidão é necessariamente física, é a ausência de alguém, ou é um fator psicológico? Estamos no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo nos sentimos sozinhos. Qual é a sua experiência? Partilhe conosco. Bom, aí existe uma diferença entre estar sozinho e estar só. Estar sozinho refere-se a algo mais palpável, a ausência das pessoas. E estar só é já um processo mais psicológico. Podemos estar com muita gente e aí vamos nos sentir sozinhos, que não temos ninguém. Então há essas duas vertentes na solidão. Muito bem. E no seu caso, qual foi a vertente que viveu e que está a ultrapassar? De me sentir só, como se podia estar com muita gente ao meu redor e não me sentia sozinha, sentia vazia, que ninguém me ouvia. Muito bem. E diz que ainda não ultrapassou totalmente este processo. O caminho ainda é longo. O que é que tem feito para ultrapassar este momento, para que outras pessoas que possam estar a viver uma situação similar também possam ser ajudadas a sair da solidão? Como eu disse, estou fazendo coisas que eu gosto, me refugiando na escrita, é uma coisa que eu gosto muito desde os 15 anos. Conheci pessoas novas, amigos que têm me ajudado muito neste processo e estou aqui nesta luta, neste processo. Das 10 cartas, qual foi a que mais gostou de escrever? A primeira. A primeira carta. A primeira carta, o que ela retrata? A primeira carta, que é a que mais gostou de escrever? Fala da solidão, como posso explicar? Fala de como ela ocorre, como é que começou e algo neste estilo, como é que ela começou, a solidão, como é que foi se desenvolvendo, como é que eu via o mundo, mesmo em casa, porque, como eu disse, essas cartas começaram desde o confinamento, então como eu via aquela fase toda, então eu coloquei essas experiências aí. Qual foi o pior momento que passou quando esteve nesse processo? O pior momento foi não ter ninguém mesmo para expor a tal solidão, para falar, para me ouvir, porque eu tenho uma mente muito fértil. Eu gosto de criar histórias, gosto de criar personagens, então ter alguém que me ouvisse, né, ouvisse as minhas histórias, ouvisse tudo o que eu tinha a dizer, este momento foi um dos mais críticos. Mais crítico. Podemos dizer que a escrita salvou-lhe a vida? Podemos assim dizer?
que diz que refugiou-se na escrita. A escrita foi uma tábua de salvação para si? Sim, pode-se dizer que sim. Muito bem. Então, dou-lhe a oportunidade de ler um bocadinho para nós algum trecho da sua obra para partilhar aqui com os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento. A solidão tem muitas formas. Ela pode vir com o fim de um relacionamento, com a perda de alguém, com a distância entre corpos ou até entre palavras não ditas. Pode se instalar em um domingo silencioso, em um aniversário esquecido ou em um abraço que nunca chegou. Muito bem. É interessante como retrata a solidão como tendo origem por diversas causas, não é? No seu caso, qual foi a causa da solidão? Nunca pensei ou refleti realmente sobre isso. Quem deve ler o seu livro? Todas as pessoas que estão passando pelo processo de solidão, todas as pessoas que perderam alguém, que passaram por relacionamentos não muito bons e todos aqueles que gostam de literatura. Muito bem. Nós vamos deixar os contactos para caso alguém queira comprar Cartas de uma Pessoa Solitária, ter a oportunidade de ler as 10 cartas que a Anne Cris escreveu falando de solidão. Abre espaço para uma mensagem para os seus fãs, para pessoas que gostam de lhe ouvir, pessoas que gostam dos seus livros. Tem o microfone disponível. Para todos aqueles que gostam de ler os meus textos, gostam dos meus livros, comprem Cartas de uma Pessoa Solitária, porque quem lê nunca é a mesma pessoa. Muito bem, excelente. Foi um prazer muito grande ter-te aqui e nós vamos recomendar vivamente para que quem gosta de leitura, quem gosta de literatura, localize esta Carta de uma Pessoa Solitária e aprecie esse livro, que poderá ser muito útil e poderá ajudar a sair de um processo solitário. Foi muito obrigado pela sua presença e foi uma honra muito grande tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite.